Olha aqui, queridos. Desenhei um poliedro novo para a gente, né, não ficar com aquela mesma contagem malandra. A gente vai fazer primeira propriedade das faces. O que é isso, queridos? A gente vai relacionar a quantidade de faces do poliedro a partir da sua quantidade de arestas. Vamos contar aqui comigo a primeira coisa. Quando eu chegar para você e falar de F3, de F4, de F5 e assim sucessivamente, ou seja, Fn, a gente está falando do número de faces que tem aquela quantidade de lados, tá? Então, quando eu chegar para você F3, vão ser as faces triangulares. Maravilha? Triangulares. Quando eu chegar para você e falar do F4, o F4 vão ser as faces quadrangulares. E aí, muito cuidado, queridos, que quando eu falo aqui em quadrangular, eu não estou falando em quadrado, eu não estou falando em retângulo, eu não estou falando em paralelogramo, em losango, eu estou falando em todos eles. Qualquer cara que tenha 4 lados. As faces F5 vão ser as faces pentagonais. Todas aquelas, aqui triangulares, quadrangulares, perdão, pentagonais, ou seja, o Fn são as faces com N lados. Beleza, queridos? Tranquilo? Então vamos contar o nosso poliedro aqui, que esse nosso poliedro é um pouquinho mais complicado. Quantas faces eu tenho nesse cara? Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. A lá de trás direita, aqui de trás esquerda. E as 3 que estão visuais, 5. Aqui em volta também tem outras 5, 10 e 11. Então, primeira relação, que isso daí não é uma relação, isso daí é uma conclusão, queridos. Quantas faces triangulares eu tenho? 5 em cima. Quantas faces quadrangulares eu tenho? 4 embaixo. Quantas faces pentagonais eu tenho? Uma, que é a base. Isso aqui no meio, queridos, não conta. Ah, tem um pentágono. Não, não conta. Não conta. É como se o teu poliedro fosse aberto, né? Inclusive aqui, ó, vou até deixar assim. É como se o teu poliedro fosse aberto, fosse tudo, o preenchimento interno dele você não conta. Não se conta polígono interno poliedro. Poliedro é só a casca do polígono, da figura, beleza? Vem com o GV então, queridos. Olha aqui, pensa comigo, pensa com o GV. F3 são faces triangulares, F4 quadrangulares, F5 pentagonais. O número de triângulos, o número de quadriláteros, o número de pentágonos, o número de enfim, qual for a figura, esse número total dá o F. Então, a primeira relação que a gente tem para as faces é F é igual a F3 mais F4 mais F5 mais qualquer Fn, certo? Independente do número de lados, a gente sabe que o número de faces, no geral, é a soma das faces de cada característica. Beleza? Só que agora eu quero contar com vocês. Olha aqui, conta comigo. F3 igual a quanto? São 5 triângulos. Ok? F4 igual a quanto? Você vai ver que o F4 também é igual a 5. E você vai ver que o F5, o número de pentágonos, é igual a 1. F5 igual a 1. E aí o que vai acontecer, queridos? Eu tenho 5 triângulos, 5 quadriláteros. Ah, é retângulo, beleza, mas é quadriláteros. E eu tenho um pentágono embaixo. O que vai acontecer, queridos? Se eu quiser saber a quantidade de lados, se eu quiser contar o número de lados de cada polígono desse, a gente pode. Por quê? O triângulo tem quantos lados? O triângulo tem 3. Se são 5 triângulos, eu vou ter 3 vezes 5. 3 lados por triângulo, 5 triângulos no meu poliedro. Maravilha? Mais 4 lados por quadrilátero vezes 5 quadriláteros. Mais 5 lados por pentágono vezes 1 pentágono. Se a gente fizer essa conta, olha aqui que coisa mais linda. 15 mais 20 mais 5, que dá 40 lados. 40 lados. Agora eu quero que você conte comigo as arestas desse cara. Conta aqui comigo. Aresta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Meu
Deus, eu achei 40 lados, são 20 arestas. Qual é a relação? Exatamente. O número de arestas é metade do número de lados. Ou seja, o número de lados é o dobro do número de arestas. Então, a gente cria a formulinha que diz o seguinte: 2A é igual a 3F3 mais 4F4 mais 5F5 até NFN e por aí vai. Ou seja, queridos, o dobro do número de arestas, é igual 3 vezes o número de faces triangulares, porque cada triângulo tem 3 lados. 4F4, cada quadrilátero tem 4 lados. 5F5, cada pentágono tem 5 lados. E assim sucessivamente. Quando você faz isso, você está contando o número de lados. Só que a quantidade de arestas vai ser sempre metade. Esse cara dividido por 2. Beleza? Querido, você não precisa usar todos. Você só vai usar na tua fórmula aquilo que você tiver. Se você só tiver, por exemplo, nas nossas outras figuras do tape 1, a gente só teve quadrilátero e pentágono. Você não vai botar o 3F3, nem mais ninguém. Você só utiliza na fórmula aqueles caras que você tiver. Até porque se você não tiver triângulo, 0 vezes 3 dá 0. Beleza? Tranquilo? Então a nossa propriedade de faces diz que as faces totais é a soma das faces de cada gênero e 2A igual a 3F3, 4F4, 5F5 e assim sucessivamente. Beleza, queridos? No próximo tape a gente vai falar sobre a propriedade dos vértices, que é muito parecida com essa, but a gente tem uma diferença de estrutura, de como cada vértice se comporta, tá bom? Não sai daí, que já já tem mais.